como pediram para eu falar e fazer esse depoimento a respeito desse dia de hoje, né, os 80 anos do Newton, eu acho que é legal eu contar um pouco da nossa história. Porque de todas as pessoas que estão aqui, que são amigas dele, que nem o Ted, que faz quase 40 anos, eu sou a amiga mais antiga, certamente. Porque nós nos conhecemos quando tínhamos 5, 6 anos de idade. A prima dele, a Margarete, morava no meu prédio e nós ficamos lá dos 5 aos 12 anos. E nós convivíamos muito. E, segundo a ele, era meu namorado, eu não era namorada dele. Aí nos perdemos, a Margarete se mudou e nós nos perdemos. Nos reencontramos na universidade. Em 65 eu entrei para a universidade, eu fazia História Natural e o Newton fazia Arquitetura. E movimento estudantil direto, né? 65 ali, bem na época do golpe ali, nós tínhamos movimento estudantil muito forte. O Newton era a liderança, ele, inclusive na arquitetura, era ele que pintava, fazia as letras dos cartazes, das faixas, e eu pintava, eu com mais um grupo a gente pintava, participávamos muito juntos. E aí ele foi para a Uni e nos perdemos de novo. Ficamos 50 anos sem saber um do outro. Eu perguntava para as pessoas, tem notícias do Newton? Ninguém me dava notícias do Newton. Ele me conta que também perguntava, quem sabe da Jane? Ninguém. Aí durante a pandemia, ele sozinho na casa dele aqui no Rio e eu em Porto Alegre, nos encontramos pelo Facebook. Aí eu mandei uma mensagem para ele, tu lembra de mim? Eu sou a Jane, assim, assim. Ele falou, como que eu ia esquecer? Você é estruturante na minha vida. E aí aí nós ficamos conversando praticamente todos os dias. E a conversa foi, eu vim aqui, ele foi a Porto Alegre, depois eu fui morar em Florianópolis, ele foi lá também. Bom, conclusão, em 2022 eu vim morar no Rio e agora somos companheiros. E agora estamos aqui nesse aniversário, comemorando com todas essas pessoas amigas, o que está sendo maravilhoso. Newton Santos, agora Newton Bales dos Santos. Bom, antes era só Newton Santos. Eu conheço o Newton tem 37 anos, eu acho. Em 89, eu era estagiário de artes gráficas na FINEP. E aí Newton vendia um software. Ele tinha uma empresa chamada Arte Final. O software chamava Arte Final, a empresa chamava Interface 2000. E aí o pessoal dele veio me treinar, eu fiz um treinamento. Bom, a FINEP comprou o software para usar internamente na comunicação e, bom, aí eles não vendiam só o software, eles vendiam serviços. Aí eu era estagiário, eles me contrataram, virei funcionário do Newton. Fui funcionário do Newton, eu tinha 24 anos, por aí. Aí, bom, eu entrei, eu saí, voltei. A empresa mudou para a Yuri Editorial, para a editora. Fizemos a Bienal do Livro, lá em 92. Depois eu saí, abri minha empresa. Aluguei até o escritório que a gente trabalhava, ele tinha fechado, a Yuri tinha fechado, depois da Bienal, lá para 92, 93. Eu aluguei o mesmo escritório que eu trabalhava lá como funcionário, eu aluguei para meu escritório. Passei muitos anos lá na Alcino Guanabara. E sempre tive contato com o Newton. Ele sempre foi uma espécie de guru, assim. Ele me financiava, eu pegava dinheiro emprestado para resolver uns problemas da minha empresa. Ele me ajudava, me orientava não, me orienta. E essa é a parte difícil, porque isso quer dizer 4 horas de conversa, né? E continuamos nessa. Aí eu abri uma editora e aí comecei a editar os livros dele. Eu tinha trabalhado no livro dele, ele também lhe ensina a ler, sei lá, em 91, 90, 91. Na primeira versão eu também lhe ensina a ler. Mas lá, já muito tempo depois, lá para 2010,
A gente reeditou pela minha editora o Eu Também Lhe Ensinarei. E eu já editei vários outros livros dele, o livro sobre a Nicarágua, o livro sobre Granada, a tese de doutorado dele, do paradigma holográfico. Então, assim, a gente continua, continua trabalhando, brigando, trabalhando, conversando horas, horas e horas. E nesses quase 40 anos, a gente produziu muita coisa, muita coisa. Sempre foi uma relação muito produtiva, né? Muito de coisas reais, coisas concretas e muitas ideias. Então esse é o Newton para mim, uma fonte de realidade e de idealidade. Eu esqueci de um livro, O Estádio Mais Alegre, sobre o Chile. Bom, um grande abraço, Newton. Parabéns, Newton. Boa noite, meu nome é Paulo. Conheci o Newton no movimento popular, no caso eu era do movimento estudantil, e o Newton com toda a expectativa dele de ser o exilado, né? A pessoa, e quando a gente viu o Newton, não só eu, várias pessoas, meio que se encantaram com o Newton dele ser uma pessoa diferente daquele estereótipo criado o exilado, o comunista, o guerrilheiro. Não, o Newton era uma pessoa que dava suas opiniões com relação a várias coisas, inclusive uma visão política bem profunda e bem que ensinava as pessoas, digamos assim, um bom contato com ele. E eu, particularmente, na militância, conheci o Newton na questão da anistia, na questão de movimentos populares, de construção de partido. Muito legal, um companheiro muito grande, e eu fico muito feliz de ter ajudado a reformar a casa dele também. Portanto, além de ter me esforçado para fazer um ambiente legal para ele, gosto muito dele, é uma pessoa que influencia os pensamentos dos outros. Parabéns, Newton, valeu! Conheci o Milton Santos naquela época do movimento estudantil, uma semana depois de ter chegado do exílio, na campanha da Novação para a UniOEE. Milton é uma pessoa muito bacana, desde aquela época sempre foi um cara muito coerente no que ele faz, no que ele diz. Isso me faz lembrar um livro do Gibran, Khalil Gibran, que dizia que as palavras são pobres e insuficientes para expressar os sentimentos do coração do ser humano. Fica difícil definir o Newton. O Newton é mais ou menos assim. Um grande abraço e um grande beijo. Eu conheci o Newton no curso de doutorado de Ciência da Informação no IBICT. Eu era uma turma mais adiante dele. E ele sempre muito brincalhão, muito amigo, muito simpático. Depois ele fez concurso, eu acho, para a Fiocruz e fomos colegas mais uma vez na Fiocruz. Então sempre uma interação muito grande pela profissão, pelo interesse, né, por informação, já no nosso caso como informação direcionada para a saúde, né? Então é isso, quando ele me convidou tem um lado engraçado, porque ele me convidou para a festa de 80 anos, né? Aí eu falei, parabéns, mas olha, você não fica muito metido, porque você hoje tem 80 anos. Eu, o ano que vem, estarei disputando com você essa idade. Aí ele disse, nossa, eu sempre achei que você era muito mais velha do que eu. Aí eu falei assim, você vai se ver comigo.
disse assim, eu vou trazer minha carteira de identidade, vou levar minha carteira de identidade na sua festa para você confirmar que eu não sou tão mais velha, eu sou mais nova do que você e não tão mais velha. Aí ele disse assim, você ainda está usando aquela carteira falsa de identidade que você usava? Enfim, esse é o Newton que eu conheço. Brincalhão e me arrasando, dizendo que eu sou bem mais velha do que ele. Mas eu não liguei. Oi, Newton, que para mim é Chu, porque nós somos amigos desde os 4, 5 anos de idade. Moramos na mesma rua, Nova York, em Porto Alegre. Eu frequentava a sua casa, você frequentava a minha. Jogamos muita bolita de gude, muito peão, muito futebol no meio das calçadas. E hoje eu estou aqui para te dar os parabéns pelos teus 80 anos. Para os outros que vão ver esse vídeo, eu só posso dizer que o Newton Bales dos Santos, filho de um médico importante e de uma mãe fantástica, é uma pessoa ímpar e impagável. Um cara que tem 1001 faces e 1001 utilidades e sempre foi meu amigo. Nós passamos muitos anos longe, ele na Europa, eu no Rio de Janeiro, depois eu pelo mundo afora e ele aqui no Rio, até que nos reencontramos por acaso e retornamos a ter a intimidade de antigamente, daqueles garotos que com 18 anos saíam de casa para fazer faculdade. Hoje eu só posso dizer que eu estou extremamente feliz em estar aqui na tua festa dos 80 anos de aniversário, celebrando você ter ultrapassado a linha de chegada dos 80. Portanto, agora você é um oitentão, e um oitentão muito querido por todos os teus amigos, tanto lá do Sul, do nosso grupinho do Diamante Clube, bem como dos cariocas com quem tu convive hoje.